O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Irmãos e irmãs, essa profissão de fé de Marta é de arrepiar. Olha o que ela responde: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias. Messias é o ungido, aquele que é Deus, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Oxalá nós tivéssemos esta fé também, como Marta, num momento muito difícil na vida da família dela, né, e da família. O irmão havia falecido e Jesus acabara de aparecer. E houve essa profissão de fé muito parecida com aquela de São Pedro: Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus que veio ao nosso meio. Essa deveria ser assim a nossa convicção maior, irmãos. Creio firmemente que Deus está caminhando conosco neste mundo, tanto nas alegrias quanto nas tristezas também. Olha, imagina a gente ter essa convicção de fé. Eu creio que talvez a nossa vida seria muito diferente. Não que a gente não ia ter os problemas que vêm, não, eles viriam de qualquer jeito, mas nós não sofreríamos talvez como normalmente a gente insiste em sofrer e às vezes até se perder o controle. Se nós tivéssemos esta fé aqui. Eu quis primeiro sublinhar esse pensamento para que nós pudéssemos agora debruçar na oração nesta missa que nós estamos oferecendo para os vivos e para os mortos. Então cada um está trazendo também a sua intenção nesta missa, pedindo por algo sobre você, sobre a tua casa.
sobre aqueles que pediram, os doentes também. Claro, a missa é tudo. Ela é esse mistério, esse sacrifício entregue ao Pai. Mas hoje em especial a igreja, solenemente, ela pede que nós nos unamos também para pedir pelos fiéis defuntos. E aqui eu quero, através dessa palavra que o padre começou a dizer, sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Irmãos, todas as leituras que nós fizemos essa semana, nós ainda estamos dentro dessa semana do 30º domingo. Amanhã muda, amanhã é 31º. E nós tivemos uma leitura, e eu coloquei lá ontem, lembrando o povo na missa, que foi aquela passagem de Paulo que fala que as mulheres devem respeitar, né, os seus maridos, obedecer, serem submissas. A palavra é submissas. E aí eu lembro que eu tinha brinquei até aqui na homilia, num bom sentido, dizendo: isso aqui é um dos textos que as mulheres não gostariam de ouvir na Bíblia. Só que aí eu mostrei um ponto, que aí a gente vai entrar aqui sobre a questão dos fiéis defuntos também, que logo no começo daquela leitura que Paulo escreveu para falar o que ele falou, a palavra que Paulo usa é o seguinte: aqueles que temem a Deus, eles permitem o coração ser modificado. Aí ele começa a falar: o homem deixará pai e mãe, etc. E aí começa a ver aqueles encaixes que nos tempos de hoje é absurdo, né? Alguém ser submisso, ainda mais as mulheres serem submissas a homens, no mundo que a gente está. Então a primeira palavra é aqueles que temem a Deus. Aí você vem e gruda agora com essa afirmação de fé, essa proclamação de fé de Marta. Sim, Senhor, eu creio firmemente. Ela não crê da boca para fora. Ela não é apenas, eu acredito. Não, eu creio firmemente que Tu és Deus, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ou seja, irmãos, na verdade, quem crê em Deus, quem teme a Deus, quem tem temor a Deus, faz uma experiência forte com Ele. Faz, que é diferente de acreditar somente. Não, eu fiz uma experiência. Eu não só achei bonito, mas como eu fui lá, vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre falei para vocês, né, que eu sou muito fã do artista já falecido Elvis Presley. Eu nunca fui até a casa dele, eu nunca fui até um show dele, mas eu sempre gostei. Então eu sei apenas aquilo que nos foi transmitido, que chegou no Brasil ou chegou pela internet. Só. Então, se ele fez mais alguma coisa diferente do que chegou pela internet ou pelo Brasil, eu já não sei como fã. Eu só saberia, entre aspas, se eu fosse até lá, fizesse amizade, talvez com a mulher dele, a filha dele já morreu, mas falaria com um dos amigos dele que ainda está vivo, e com uma grande audiência, ficasse lá por um tempo, pesquisando, eu ia descobrir outras coisas, que eu não sei. Em Deus é a mesma coisa. Temer a Deus não é só ouvir falar, gostei e quero ser batizado. Não. Temer a Deus ou crer firmemente é alguém que quer entrar na vida desse Deus também, porque Deus primeiro entra na nossa vida. Então eu quero mais. Eu não vou me contentar só com o superficial. E é aí onde vai entrar uma questão sobre o medo que nós temos de morrer. Porque existem
no nosso meio umas 3 categorias, no mínimo, sobre morrer. Existe entre nós, seres humanos, cristãos, na maioria cristãos, e outros nem são cristãos, mas que nós conhecemos muito bem. Existem uns que pensam, são inertes à morte. É como se a gente não fosse morrer. Porque eu tenho uma boa saúde, porque eu estou trabalhando, porque eu tenho uma certa juventude, eu vou e volto. E são aquele tipo de pessoas que, por exemplo, no momento desse que está tendo missas ou visitas em cemitério, ou está lá num velório, na hora do velório fica conversando, fala de tantas coisas, conta piada, fica lembrando de porque encontrou alguém, fica lembrando de coisas, vão tomar um café ali. Então existe esse tipo de conceito vivido no meio de nós, que são aquelas pessoas que estão despreocupadas, elas não param para pensar que aquele momento é propício para ela pensar também que a morte chegará para ela. Ela não, fala, olha quem eu estou vendo aqui, meu Deus, olha, no enterro de fulano, olha quem chegou aqui, nossa, eu nunca vi. Aí vai lá, abraça, dá aquela risada, e não sei o que, vamos ali, vamos fumar um cigarro ali fora, gente, como é que você está? E fica aquele papeio. Gente, eu estou falando alguma coisa fora do comum? Então existe um grupo de cristãos, foram batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que tem esse procedimento, e são muitos, perto da gente, na nossa família, colegas nossos, às vezes até nós já fizemos isso, talvez. Existe um outro grupo. Qual é esse outro grupo? Aqueles que romantizam a vida, a morte, dizendo que não é morte. Por exemplo, eu vou dizer assim para vocês, são pessoas que valorizam a meditação, que para nós não existe morte, para nós existe uma reencarnação, para nós não existe, principalmente o pessoal do Seixonoe, os que creem na reencarnação. Então como é que eles interpretam nesse momento do luto, o momento dos fiéis defuntos? Não morre, não existe morte, existe uma passagem, a gente não morre, a gente reencarna. Então existe um grupo grande, você pensa que não, mas é muito, e tem na nossa família, assim e tem um outro grupo, um terceiro, que tem paura, medo, não quer saber dessa palavra. Ela falou de morrer, não, pelo amor de Deus, morrer não, olha, viver é maravilhoso, eu só quero pensar em viver, fazer, ficar aqui, eu quero viver, quero poder. Então existe esse grupo que se você fala, escuta, mas você precisa pensar no dia da morte. Não, pelo amor de Deus, isso aí atrai coisa ruim. É a mesma coisa que você está atraindo, puxando. Eu já falei de 3 grupos. Existe um quarto. Qual é esse quarto? É o sensato, é o cristão que está entendendo na intimidade com Deus, que o padre sublinhou o começo aqui. O quê? Ele sabe que a morte virá, e ela vai vir a qualquer momento, que ela pode não demorar, ela é uma surpresa, muitas vezes difícil, desagradável, é uma quebra na vida de todos os que têm uma intimidade com Deus. Sabe que a morte, ela pode vir na minha noite próxima, ela pode vir nessa semana seguinte, ela poderá vir no ano de 2025, nós não sabemos, e são pessoas que esperam este momento acontecer na vida dela, a qualquer momento, só que elas meditam dia e noite o dia que ela vai embora. Por quê? Porque ela entendeu
que Cristo se fez homem para participar conosco, porque Ele participou primeiro como homem da morte. Então Ele participou primeiro da morte para que quando chegar a minha vez, a sua vez, vai chegar um momento que você vai embora, para que você não sinta sozinho nessa hora, porque Ele morreu com você primeiro. Mas o que na intimidade com Deus, no crer em Deus, é porque a gente não está dentro de uma caverna fechada. A morte não é uma caverna fechada. O que Cristo fez? Cristo fez de uma caverna fechada um túnel. Sabe o que é um túnel? Tem gente que tem paura de túnel. Conheço uma que está aqui quase na minha frente. Mas o túnel é aquilo que tem uma abertura, e ele pode ser longo, mas lá no final você vai ver uma claridade. Quem foi que abriu o túnel? O túnel da morte para a vida? Jesus. E aqui entra aqueles que temem a Deus, ou aqueles que creem firmemente. Ou seja, a morte foi destruída, a morte foi vencida. Quem a venceu? Jesus. Este que Marta está falando. Creio firmemente que tu és o Messias, tu és o ungido do Pai, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Para quê? Destruir aquilo que levava a paura a muitas pessoas. Porque a morte antes de Cristo realmente era como uma caverna, que você ficava lá no escuro e não tinha como sair. Não tinha onde sair. Não tinha mais. Tinha uma entrada que você não poderia voltar, mas também não tinha mais para onde ir. É morte eterna. Cristo arrancou essa caverna e fez um túnel através dela. Ele venceu a morte. Então isso aqui tem para nós que queremos saber mais de Deus. Lembra, o padre deu o exemplo do Elvis. Eu quero saber mais, eu vou me aprofundar mais, eu quero rezar mais. É rezando mais, é orando mais, é buscando mais, é exigindo de mim na minha fé, que o Espírito revela quem Deus é na minha vida. E Ele começa a ser a minha melhor parte. E eu começo a olhar para um momento derradeiro que poderá chegar na minha vida, a morte, com um outro olhar, um olhar sem medo, um olhar de esperança, um olhar que eu creio firmemente que o meu Senhor caminha comigo. Na hora que eu tiver que atravessar o túnel, Ele vai atravessar comigo. Eu não vou sozinho. Mas eu tenho que ter um temor a Deus, católicos. Eu tenho que ter uma vida ajuizada na oração, católicos. Eu preciso buscar intimidade com meu Senhor. Nós católicos. Porque senão nós vamos... Eu não quero pensar no dia que Deus me tirar daqui não, mas nós deveríamos pensar. Porque quanto mais eu tenho intimidade com Deus, atenção, quanto mais você tem intimidade com Deus, mais você tem horror a pecar. E o Espírito revela o que é pecado para você. Hoje tem, dentro da própria igreja fala coisa aí que não é mais pecado, parece que não é mais pecado. Não, o Espírito revela aquilo que Cristo deixou pela doutrina, o que é pecado, e Ele confirma. E isso começa a nos angustiar, mas angustiar no sentido bom da palavra. Porque quanto mais eu vou me aproximando da verdade do meu Senhor, mais o Espírito revela em mim o meu procedimento, os meus maus hábitos, e eu começo a ter horror disso. Eu começo a querer fugir disso. Eu não quero mais isso na minha vida. E é onde começa a entrar a vida e o chamamento de santidade em mim.
Então eu não tenho mais medo da morte, porque por que nós, a princípio, temos medo da morte? Por causa do pecado. O homem, se não houvesse o pecado, imagina isso, não houvesse o pecado original, nós homens e mulheres morreríamos, entraríamos em óbito, está lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 17, se eu não estou enganado, está lá, dá uma lidinha lá, Deus está falando, o homem morreria. O homem foi feito para esse mundo aqui, tendo dias contados, mesmo se não tivesse pecado, mas não teria esse gosto amargo. O amargo, pode reparar, nós temos, para nós, por causa do pecado, o falecer, o ir embora deste mundo, se tornou uma quebra doída, penosa, que dá medo, angústia e dúvida. Será mesmo que Deus existe? Será que existe um céu? Será que nós vamos nos encontrar? Será que eu vou encontrar com a minha avó? Será que eu vou encontrar com meu pai? Será que você vai encontrar com seu marido? Será que eu vou encontrar com meu filho? Gente, isso aí é uma das mais penosas consequências do pecado. O efeito do pecado fez isso dentro da gente. Então quando eu começo a falar assim, deixa eu lembrar o dia que eu posso morrer, o dia que o Deus vai vir me buscar, não sei quando, começa a dar calafrio na gente. Por que dá calafrio? Porque nós somos levados, por causa da mancha do pecado original, independente de ter o batismo ou não, é como se tivesse uma voz, e é mesmo uma voz lá dentro da gente, sabe? Quer ver que você vai se identificar? Mas será mesmo? Para onde foi, meus entes queridos, hein? Será que mesmo tem céu? Nós somos levados a pensar, não pensamos. Duvido se você não pensou isso alguma vez na vida. Duvido se não passou uma duvidazinha quando faleceu uma pessoa muito próxima da tua família. Se não passou, mas será mesmo que a gente vai se reencontrar? Será que terá um céu? Será que não acabou tudo por aqui mesmo? Como a gente ouve por aí no mundo secular. O que é isso? Isso é um vestígio do caos que o pecado ocasionou na gente. Então nós ainda, apesar de sermos católicos, cristãos, a gente traz essas vozes tentadoras que põem assim, às vezes em um gostinho amargo de pensar, mas e se isso tudo não for verdade, hein? Não é brincadeira. Por isso que o padre volta de novo aqui. Quanto mais eu vou me colocando no meu Senhor, quanto mais eu vou orando, mais o Espírito revela-se em mim. Quanto mais eu me entrego, mais revela-se em mim. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, por volta do seu, faleceu, foi embora com 24 anos, se eu não me engano. Mocinha jovem, moça nova. Como que ela interpretou os momentos finais? Porque ela sabia que Deus estava chegando na vida dela. Mas Deus estava chegando. Ela não entendia a morte como uma caverna que ela ia entrar, seria jogada lá, ia apodrecer e acabou tudo, e a angústia no coração. Não, até o último segundo da vida dela, enquanto ela percebia, enquanto outra chorava, ela falava assim: não, eu vou me encontrar, eu vou me jogar nos braços do meu amado. Que é isso? Veja, a pessoa chegou no alto grau de entrega a Jesus, que ela não tinha dúvida nenhuma que aquele momento da doença dela, que ela trazia uma doença no corpo dela, e com apenas 24 anos de idade, ela estava dando adeus a este mundo, dando adeus ao Pai,
pai biológico, dando a Deus as irmãzinhas da congregação, que ela amava tanto aquele lugar, mas era muito maior o que ela estava admirada, ansiosa e convicta como Marta: creio firmemente que o meu Senhor estará vindo agora, e eu me jogo. Veja, ela não fala eu morro, eu me jogo. Eu vou me jogar nos braços do meu amado. Nós temos uma dificuldade tremenda disso. Então, irmãos, Cristo está afirmando aqui: eu sou a ressurreição e o que? A vida. Estão tentando colocar a goela abaixo aqui, ano após ano, dia 31 de outubro, como o dia da morte, porque eles celebram o dia da morte, não dos mortos, da morte. E a morte, ela tem um endereço. A morte significa o demônio, o que acabou, o nada. São João Maria Vianney se reportava ao demônio como o nada, nada. Então, dia 31 celebram a morte, nós celebramos a vida e a ressurreição. Mas para eu crer que a vida não está plenamente aqui é a semente, é uma semente. A minha vida, o meu respirar, o seu respirar, o seu ir e vir nesse mundo, é a semente do batismo que vai crescendo em você, mas que ela vai florir, ela vai manifestar plenamente na ressurreição, na sua alma, e no final dos tempos do corpo, a ressurreição do corpo. A nossa caminhada é para isso. Cristo trouxe essa verdade, não outra. Então nós celebramos a vida plena, que é, quem é a vida eterna? É Jesus. O que, padre? A vida eterna é Jesus. A vida no eterno. Estaremos num lugar com o eterno. Quem é o eterno? Jesus, nosso Senhor, o Filho de Maria, um da nossa espécie também, se fez humano como nós. Estaremos com Ele. E nós celebramos esse caminho. Então, por isso que eu rezo, para eu entender o que é o pecado, o que é causa da morte, que vai me abalando, para eu fugir disso. Bom, dito isso, agora vamos a um outro ponto: rezar pelos falecidos. Isso aqui é importante a gente entender. Por que que nós rezamos pelos falecidos? Porque Deus pediu que nós rezássemos para os falecidos. Onde está isso? Segundo Macabeus. Está lá, está escrito lá. Judeus que foram para uma guerra para destruir o mal, Então eles foram para uma guerra chamada na época, né? Aquela guerra boa. Então eles foram lá para combater um mal que estava ameaçando o povo judeu. Então foram os soldados. E eles foram lá e destruíram o mal. Só que naquele local que tinha o mal, muitos soldados, eles, ao destruir aquela outra gente, que aqui a gente não vai entrar no caso, mas Deus permite destruir o outro, é uma outra mentalidade que o padre depois um dia eu vou explicar. Quando eles destruíram, ficaram os destroços da outra cultura. Então tinha o quê? Alguns ídolos de ouro. E os judeus, soldados, começaram a pegar aquilo e guardar. Eles queriam derreter para fazer dinheiro. Então eles estavam apegados ao dinheiro. Tá aí, leia lá, Macabeus, segundo Macabeus. Aí o que acontece? Quando eles morreram, Deus vai pedir, os soldados, esses que foram pegar os ouros lá de outro, eles não roubaram, é porque estava sobra lá. Mas eles pegaram e falaram: vamos pegar isso aqui, ó, isso aqui vale, tem dinheiro, hein, vamos pegar. Ó, que legal. Você fala: mas que pecado, não é tão grave assim, né? Pois é. E ali, quando eles morrem, esses soldados, Deus pede para Macabeus, que era um judeu líder deles, para angariar um fundo, para levar aqueles corpos, enterrá-los em Jerusalém, que eles morreram fora de Jerusalém,
e fazer um sufrágio, ou seja, entregar de uma maneira particular aquele valor, aquele sufrágio, para que Deus pudesse ter misericórdia da alma deles, esses soldados falecidos, porque morreram em pecado de ter se apegado ao dinheiro. Daí começou, a igreja tirou a importância, a necessidade de rezar pelos mortos. Aí nós vamos no cemitério, vamos lá. Pode ser, não precisa ser hoje necessariamente, pode ser outro dia. Você vai no cemitério, vai lá no velório de alguém que você conhece. Aí você gostava da pessoa, ou então gostava das pessoas que eram parentes daquela pessoa que estava doente, morreu. Qual é a conversa nossa? Descansou. Olha, nós nos veremos no céu. Isso é muito perigoso, irmãos. Nós cristãos nunca deveríamos falar isso. Eu sei que é um hábito da gente. Ah, descansou. Mas, olha, com a graça de Deus vai interceder por nós lá no céu. A gente não tem esse costume? Está errado. Erradíssimo. Eu sei que eu queria, isso aí é uma coisa que eu queria que acontecesse. Eu desejo que aquela pessoa, aquela senhorinha que faleceu, aquele senhorzinho, aquele jovem, que a mãe está chorando desconsolada, que está todo mundo triste, inchado de chorar. Eu queria levar um apreço para eles, dizer: olha, não, descansou, ela não estava tão doentinha, não estava, graças a Deus, olha, Deus descansou, e agora eu creio que nós vamos um dia nos encontrar no céu, ela vai ser uma intercessora nossa. Nós deveríamos parar de falar isso, porque isso é uma coisa nossa, é um desejo meu, para querer agradar o outro, para consolar o outro. É que nem o Jó. Lembra no livro de Jó? Ele tinha 3 amigos. Jó estava sofrendo tanto, e Jó queria uma explicação, que Deus viesse até Jó para falar: me explica, Deus, por que eu estou passando por ir perdendo, morrendo, me fala. Aí vieram esses 3 amigos de Jó e começaram a tentar dar um jeitinho para meio que advogar a favor de Deus. Falando: não, esse sofrimento, você vai ver, Deus vai te redobrar, é porque daqui a pouquinho as coisas vão melhorar, você vai encontrar fulano, é a mesma coisa que a gente faz, quando alguém falece, e a gente está com piedade da pessoa. Vocês lembram qual o finalzinho daquela leitura de Jó? Deus repreende os 3 homens amigos de Jó. Por quê? Porque Deus falou assim: não, eu não vou responder para Jó e para ninguém o para que isso chegou. Não. Fé é acreditar sem Deus vir falar para mim. É um abandono, é me abandonar no Senhor, porque o pecado nos fez precisar de muletas nesse mundo. Não, Deus quer ensinar a gente a andar sem as muletas, livre. E ainda chamou a atenção dos 3, que queria dar um jeitinho de acalmar o choro. Então, irmãos, nós quando formos no velório, nós temos que pensar exatamente o que a igreja prescreve. O quê? Irmão, irmã, vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, no dia do falecimento desta pessoa, você e eu, vamos parar um pouquinho e pensar também, pegando o exemplo desse servo que foi embora, vamos pensar na gente também. Porém, a partir de hoje nós vamos dedicar uma missa, todos os meses, durante 1 ano, pela alma desse irmãozinho que faleceu. Ah, mas fala que ela vai para o céu. Nós vamos acreditar que Deus, na sua infinita misericórdia, levou a alma, só que a gente não sabe para onde. Pode ser para o purgatório. Se for para o purgatório, está salvo. Mas nós não sabemos. Não dá um jeitinho para arrumar, não. Nós não sabemos. É o que você queria. Não põe essa conversa evangelizadora, entre aspas, aí. Não.
Nós vamos, a partir de hoje, durante um ano inteiro, todo mês, pega o nome dessa pessoa que faleceu. Qual é o nome dela? Dona Maria Aparecida de Souza. Ótimo. O que eu vou dizer? Nós vamos, todas as missas, colocar, oferecer algo nosso, você que é família, em particular, você vai oferecer na patena, lá no altar, quando o padre levar o sacrifício de Cristo para o Pai. Você vai fazer algo particular seu, viu, família? Porque uma coisa é chegar lá na igreja e na missa, leia o catecismo, viu? Agora chegou o momento, segunda parte muito importante da homilia. Tem que ler o catecismo da igreja. Uma coisa é eu chegar aqui e falar assim: Marcelo, anota para mim aí, acabei de chegar. Põe pela alma de João, de Pedro, de Márcia, de Francisco, de Ouro, põe aí, para a missa. Ele vai pôr e nós vamos rezar. E vai colocar a intenção para a missa. Ótimo. Como eu rezo todos os dias, eu, padre, por todas as almas em cada missa que eu faço aqui. Isso é uma coisa. A outra coisa que é completamente diferente é o que aconteceu com Macabeus. A comunidade toda está rezando pelas almas. Ponto. Está aqui os nomes. Colocar no baú, o padre vai incensar. Agora, eu, em particular, veja, eu não sou vocês, eu sou eu, não sou eu. Eu perdi o meu pai, vou dar um exemplo. Vou pegar o nome do meu pai, eu, veja, e vou pegar algo que é meu, que é próprio de mim, não tem nada a ver com vocês. Como a gente vive hoje no mundo capitalista, já faz tempo, o que é? O dinheiro, o capital, é aquilo que pesa no meu bolso, que requer o meu suor, eu tenho que levantar. Então, algo próprio meu, de uma pequena espórtula de R$5, 10, o mínimo, para que todos possam fazer isso. O miserável pode, o pobre pode, o rico pode. É para dizer que é uma coisa apenas simbólica, mas verdadeira. É meu, eu que estou pondo, 5 mil, esse é meu dinheiro, meu, não roubei de ninguém, é meu. E eu quero oferecer na missa, para colocar na patena do padre, durante um ano, 12 meses, cada mês, vou colocar lá, pela alma que eu estou trazendo aqui. Chega lá na secretaria da igreja, ou diante da liturgista, e só fala isso. Isso aqui, esse dinheirinho aqui, 5, 4, não sei, 10, 50, o que você puder e quiser, e tiver condições, é seu. Você vai pegar o que é seu e você vai fazer um sufrágio pela alma que você quer que Deus eleve ela, segundo o querer de Deus. Eu não sei se ela está precisando, mas se ela estiver no purgatório, que ela possa chegar o mais rápido do outro lado desse túnel. E se ela já tiver, padre? Não sei. O que acontece com aquela intenção que você está colocando por essa? Deus, na sua infinita misericórdia, com seus anjos, vai pegar a sua intenção e vai colocar para uma outra alma que você não conhece, que está precisando. Por isso que é válido a gente rezar. Olha que gesto de caridade. Eu vou pegar algo que é meu e eu quero oferecer pelas almas do purgatório. Você não sabe quem foi? Precisa dizer o nome na missa? Para o povo precisa. E na liturgia da igreja? Não precisa. Por que o padre lê aqui os nomes? Porque se o padre não falar, o povo pega a peixeira e bota na garganta do padre. Por que não fala o nome do meu ente querido? Você não rezou por ele, não? É porque ele desconhece a leitura do catecismo e da doutrina litúrgica da igreja católica, só isso. Então o padre, por piedade popular, eu vou ler, mas não precisa ler. O que a pessoa tem que fazer? Chega lá, vamos supor, vou chegar para Estela. Estela, você é liturgista? É. Estela, está vendo isso aqui? Coloca lá, por uma intenção. Aí ela vai falar, como todo mundo, pelo nome de quem? Por uma intenção, Deus sabe. Eu já estou trazendo no meu coração. Isso é fé. Isso é fé, minha senhora. Isso é fé. Tem que explicar isso para as crianças na catequese.
porque é da igreja, isso aí nunca mudou, nunca mudou. Está lá, começou em 2 Macabeus. Os mais antigos, mas quando eu estou falando antigos mesmos, todos sabiam de cor isso, gente. Essa geração mais nova, eu já estou colocando até as pessoas de 70 anos para cá, ó, já está tudo velho já, né? Não desaprendeu, não sabe mais disso. Então tem que ouvir o nome para falar, valeu a missa. Não, a missa valeu a partir do momento que você teve a intenção e levou lá, ó, isso aqui é algo meu, em particular, que eu quero levar como sufrágio para o céu. Olha que coisa linda que a igreja deixou para a gente. Agora, você chegar e falar assim, não, está lá no céu. Não, você não sabe se está no céu. Não é bom falar para dar um jeitinho para acalmar a pessoa que está chorando. Mesmo que ela fala para mim se está no céu, padre. Entrega como sufrágio na missa. E crê em Deus. Crê em Deus. A única coisa que eu posso falar, ó, eu posso falar por causa da palavra, mas eu não posso afirmar. Se você vai lá no Antigo Testamento, naquela passagem que os 3 anjos visitam Abraão, vão destruir Sodoma e Gomorra, por isso que eles dão uma passadinha na frente da casa de Abraão, na tenda de Abraão. Abraão acolhe eles e pergunta, para onde os senhores estão indo? Estamos indo para Sodoma e Gomorra. Me perdoe, porque Abraão lembrou que tinha parente dele lá. Imagina você que tem a sua mãe morando lá, seu filho morando lá. Você mora aqui, não é em Sodoma, e o seu filho mora em Sodoma, outro bairro. Estou indo lá no bairro tal, onde mora o seu filho. Ok, me perdoe, o que os senhores vão fazer lá? Nós vamos destruir toda a cidade. Vai trazendo para as almas, tá bom? Leia lá, está lá em Abraão. Os 3 anjos representam a Santíssima Trindade, passam na frente da tenda de Abraão, são acolhidos, tem essa conversa. Abraão pergunta porque sabe que lá em Sodoma tem um sobrinho dele. Aí Abraão começa a interceder. Muito bem, meus senhores. Se lá encontrar naquela cidade que os senhores estão indo para destruir, o senhor já falou, vai para destruir. Eu estou com meu coração pulando aqui. Mas se lá encontrar 50 justos, o que é o justo, gente? Justo é aquele que é amigo de Deus, que cumpre a lei, que cumpre os mandamentos do que Cristo deixou. Ponto, tá bom? Deu para entender? MSL, o que é justo? É aquele que cumpre o que Cristo pediu. Esse é o justo. Ponto. Se lá encontrar naquela casa, em alguma casa lá daquele bairro, que tenha 50, vai destruir o bairro inteiro, com justos e tudo? Resposta de Deus: se lá eu encontrar 50 justos, olha o termo gramatical, leia, por causa dos 50 justos, eu terei misericórdia do bairro inteiro. Do bairro inteiro, daquela casa. Eu não vou destruir aquela casa, por causa dos justos, hein? Quer dizer, os justos é tão luz, que ele vai ajudar a salvar aqueles que são pecadores ali também. Ok, deu para entender? E a intercessão continua, até ir diminuindo. Aí alguém chega aqui e fala assim, padre, eu sempre rezei a Deus pela conversão do meu marido ou do meu filho. Um católico falando isso. Sempre. Eu sempre acendi uma velinha aos pezinhos da Virgem, porque o meu filho, eu sei como mãe ou como pai, que o meu filho viveu perdidinho nesse mundo. Pecado mesmo. Sei lá, usando droga, prostituindo, não sei, roubando. E ele não mudou. Mas eu sempre falei, mãezinha, tenha misericórdia do meu filho, tenha. Fala para Jesus, o nosso Senhor, ter misericórdia desse filho. Eu estou pedindo, olha o sufrágio, a intercessão. Digamos que esse menino venha a falecer, o filho dessa mulher. O que a palavra está dizendo? Aí eu posso falar. Se você sempre rezou a Deus
para que Deus tivesse misericórdia do teu filho, ou da sua filha, ou do seu marido, mas ele acabou morrendo no pecado, com o pecado dele também, motivo do pecado dele, por causa da sua justiça diante de Deus, da sua fidelidade, porque a senhora creu, porque a senhora tinha convicção de que as suas palavras não estavam indo em vão, que a senhora é amiga de Deus, por tua causa. O que está dizendo a palavra lá no Antigo? Deus poderá ter misericórdia da alma do seu filho. Isso você pode falar. Agora, ele está lá no céu, você não fala mais isso. Não, tenho certeza que está no céu. Você já morreu, foi lá no céu, voltou? Como é que é? Não, você está aqui. Não, mas não era pecadora, nunca fez pecado grave. Nada. Nossa Senhora de Fátima, quando apareceu para aquelas 3 crianças, a menorzinha, que eu esqueci o nome dela agora. Tudo bem, a menorzinha. Nossa Senhora chegou e falou para ela que ela logo ia embora, pequenininha ainda, que Lúcia seria que ia ficar mais tempo. Chegou a ficar 90 anos, Lúcia. A pequenininha morreu no mesmo ano que Nossa Senhora falou: você vai vir. Só que para chegar no céu, falou para uma criancinha, que idade ela tinha? 6, 7, 6. O que é uma criança? Olha para uma sobrinha sua de 6 anos, 7, e ainda rezava terço, hein? É uma menininha piedosa de família católica. Olha o que Nossa Senhora falou para ela: ah, eu vou para o céu. Vai, e vai em breve, mas para entrar no céu, você vai precisar rezar muitos terços com piedade. Para uma menininha. Quantos anos a senhora tem? Não fala. A menina mal fez pecados, mas ela tinha os pecadinhos dela já, né? De uma criancinha. Nossa Senhora falou que ela tinha, e ela vivia rezando o terço, a menininha. E ela morreu no mesmo ano mesmo. E aí é diferente. Então, meu irmão, se você, mas aquela mulher não tinha muito pecado, padre, eu conhecia minha irmã, não tinha, ela contava tudo para mim. Não sabemos se está no céu. Faz sufrágio de missa pela alma dela. E pega essa leitura de Abraão como consolo, caso você sempre rezou por ela. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, nesse dia de finados, vamos colocar aqui diante da mesa de Deus por todas as almas. Eu vou ler uma lista longa aqui, porque se eu não ler, apesar de eu ter explicado o que eu expliquei, vai ter gente que vai bater na porta ali, quase quebrar o vidro. Quero falar com o Padre Marcos, porque eu coloquei aqui a alma, pela alma de uma pessoa que eu trouxe. Ele não falou lá na hora da missa. Eu vou ler hoje, vocês vão ter um pouquinho de paciência, para que vocês falem assim: bom, o padre explicou, agora eu aprendi. Quem sabe nas próximas vezes você faz, chama-se, eu vou aplicar a missa, chama-se aplicar. Eu vou aplicar a missa, 7º dia, 1 ano, 1 dia, 1 mês, por uma intenção. Se quiser colocar pelo nome de fulano de tal, pode ser, mas o padre não tem obrigação de falar. Deus sabe, e você pode ir embora em paz e participou da missa. Na celebração que estava aqui, você participou e a alma recebeu o sufrágio. Deus levou a sua consideração. Amém? Vocês entenderam direitinho, meu povo? Rezemos, vigie, viu? Ao mesmo tempo é para você se vigiar, porque não basta ser bom. Deus não quer você pela metade, Ele quer você inteiro, santo, santa. Vigie e pense no dia da sua morte, e pense com carinho. Comece a rezar para que você tenha apreço pela morte. A morte no sentido de ir embora daqui. Amém? Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, interceda por vocês, por nós e pelos nossos irmãos fiéis defuntos. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Trechinho da música, trechinho. Mas vamos rezar o creio. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Essa música é linda, linda. Quem cuidou de mim foi
foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. Eu quis ser fiel e o pecado como fel amargurou meu coração. Daí eu quis fugir, de tudo desistir, Deus não deixou. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem me compreendeu foi Deus quando eu chorei demais. Quando se perde alguém, parece que se perde a paz. Ele também chorou quando Lázaro morreu. Ele se compadeceu. Chora comigo a minha dor, mas ressuscita a alegria e o amor. Quem me segurou foi Deus com seu amor de Pai. Quem me segurou foi Deus. Quem cuidou de mim foi Deus com seu amor de Pai. Quem me amparou foi Deus. No número 11, nós vamos fazer